Ela continua de olhos fechados e tu vais levar vários pontos do espaço. E quando achares que é um lugar interessante para ela ver qualquer coisa, dizes para e abre os olhos. Ela abre. E vamos outra vez. Vamos fazer a culpa da Tentamos começar junto, mas vocês quando estiverem a fazer isso vão percebendo que o corpo todo vai abrindo, a musculatura vai ficando mais tranquila, a pele vai ficando mais viva, as articulações vão dando mais espaço entre uma vértebra e outra, entre as ligações todas. É como se tivesse, os tambores são mesmo aquela história para despertar o corpo. Quando sobe outra vez, chega outra vez até os dedos na cabeça, vai sossegando esta música e pronto. Sentirem mesmo que a pessoa está a ceder o peso, que ela entrega o peso da cabeça para as mãos, não é preciso apertar, pode até ser uma por trás, outra pela frente. E a seguir é o coração. Também posso sempre pôr a mão atrás, para dar mais suporte ao que a mão da frente recebe. E os pés. Vamos lá ver ali. E a entrada é esta mesmo. Sim, mas estou acendendo a luz aqui, só precisa acender a luz. Até ficou uma luz acesa, não? Muito bem. Vamos ver aqui. Tem uma luz acesa. Aham. Se vocês quiserem, aqui pode se encher de cadeiras. E Porque vocês era para projetarem. Exatamente, a ideia era mostrar o filme, fazer um evento mesmo público com convidados, que elas nos indicassem, que nós também estamos a pensar. E porque depois de ver o filme faríamos uma conversa. Conversávamos sobre as questões que o filme traz, assim. Mas nós tínhamos pensado no Dia da Mulher, que é o dia 8 de março, que é um sábado, que eu não sei, o senhor dá missa às 6h30, não é? Porque a presença do padre também era muito importante, assim. E não sei se nós tínhamos pensado, por exemplo, num sábado às 7 da tarde. Pode ser, quer dizer. Uma iniciativa destas é importante também para a paróquia, não é? Para as pessoas, para os cristãos, para os que frequentam aqui a igreja. Quer dizer, porque também se celebrarmos só a fé, mas só na igreja, depois é preciso avançar, é preciso viver esta fé, quer dizer, depois traduz-se em gestos concretos. Talvez a gente não consiga fazer muito, mas acho que criar sensibilidade, não é? Sensibilizar as pessoas, alertar para esta realidade, fazer pensar, não é? Porque às vezes as pessoas vão, entram, olham e não sabem porque é que isso acontece, não é? Uma coisa, às vezes tem atitudes, às vezes que nem são sequer cristãs, não é? A maneira como se relacionam.
fazer assim um duelo de câmaras. Podes apoiar aqui para ter mais firmeza. Agora, aqui. Tá vendo? Aproximamos e voltamos. Tentas tu. Aqui, neste daqui. Se vens para um lado. A minha mão não dá. Claro que dá. Para o outro lado. Percebeu? É o zoom, isso. Zoom. Zoom in. Zoom out. O que é que vocês acham? Sim. Parece bem? Sim. Claro. O que acha da ideia, Rita? Mostrar o nosso filme na igreja com convidados para que depois da projeção a gente converse sobre o que é que... Eu acho lindo desde que não seja filmada, a sério. A sério. Podes filmar? Ah, tudo bem. Isso se é para filmar, tudo bem. Quem é que lá ia ver o filme? Tu gostavas que fosse? Sei tu? Lá, as colegas todas. E mais? E as irmãs, não é? E vocês? Quem é que vocês gostavam de convidar? Outras pessoas do sangue, de expressão corporal, sim, os artistas, aqueles que têm mailing list, que dão para passar aos outros. E mais? Outras pessoas, não gostavas? Outras pessoas. Dali, Claro. do bairro. Não, por exemplo, não gostavas. Vou já dizer, se elas criticam muitas pessoas. As pessoas passam por nós de manhã ou à noite e a pessoa passa todos os dias pela pessoa e deita os olhos ao chão, não vê as pessoas com bons olhos, não é? E eu noto isso. Mas a vergonha hoje, do que é que eu tenho que ter vergonha? Hoje. Sim, mas eles iam mudar. Mas os outros dão-me comida, dão-me um prato na mesa, dão-me cama, não me dão nada, dão-me dores de cabeça, os outros que se lixem. Sério, eu penso mesmo assim, a sério. Não sei o que é que elas iam dizer do filme. Muito bem. Hay una cosa tan buena en Lisboa que son como el sol. Sol é brilhante. Y la ropa. Hay sol. Y la capela ya era Muito bem aqui, irmã. Como se vê a igreja daqui? Sí, mira lá, ¿está a ver? Tínhamos combinado com elas para filmarmos hoje o padre na igreja e filmarmos o lugar do evento que nós queremos fazer, possivelmente, fecharmos também a data, ou mesmo no dia 8, que é o Dia da Mulher. Pois, ainda mais forte. O problema é que elas não querem ao sábado, porque não entra na... Pois é isso. Mas a minha questão é justamente como é que nós vamos mesmo conseguir que elas percebam que isto é uma coisa que é para elas e que é por elas e com elas. O sea, si precisas más días con ellas, además de, pues tenemos que verlo, ¿no? Que afecte, porque son febrero y nada, quedan un mes y... Pois, porque março o evento está aí já apontado. Por eso, entonces, si tienes que dedicar más días y tenemos que pagarles, le pagamos, ¿eh? A las mulheres. Isso ontem eu perguntei à Clídia como é que foi, não sei. Não foi ninguém, só fui eu e a Lísia. E então eu lhe perguntei, mas por que isso? E ela disse, irmã, porque não é pago. Essas horas não são pagas. Assim mesmo falou a Clídia. Mas ela me falou, elas falam também. Elas falam. Así que para ella la formación, só formación, só de ir a la rúa, es muy importante tener un dinheiro. Sí. Entonces sustituyen el estar en la rúa, deciden de ir a la rúa 3 horas por estar en otro lugar. Y tienes por lo menos que complementar. É inevitável que essas questões apareçam. Estes dias venho pensando, isto aqui é um poço sem fundo. Saem 2, entram 20. Saem 3... ¿Y qué piensas? ¿Acabar con la prostitución? Não, eu não penso acabar, mas é um poço sem fundo e é uma coisa que nunca vai acabar. Se mudam os rostos, mas não acabam. Não acabam.
E se nós tivéssemos, por exemplo, um fim de semana, um sábado ou outro, como mais uma sessão de formação mesmo, de trabalho nosso? Mas para mim vai ser chato. Fim de semana não Há vai sábados que eu vou ir trabalhar. Doutora Mariana, por que não pode ser durante a semana? Era em fevereiro, fazemos uma força que vai ser recompensada como formação. Só se for num para sábado estarmos juntas. E Um sábado, seja, são encontros Pensava mesmo. que era a continuação do outro filme que A continuação do... podemos ir sacar com outros problemas. E vai ser. Há outros problemas sérios. Mas vamos passar a uma coisa que interessa à cidade e a outras pessoas, que é que problemas, que questões, é que vamos que levantar. perguntas temos nós que nos interessem pôr a viva voz. Diz lá uma. Por exemplo, o filme era sobre prostituição, sobre a legalização. Vamos continuar. Se vamos continuar no mesmo tema, eu acho que era muito importante. Mas interessa-te a prostituição? Me interessa-me batalhar no mesmo assunto. Interessa-te um assunto que seja com a outras legalização da coisas, prostituição? mas mais para a frente com outros problemas que surgem. Que ultimamente está muito na moda irem tirar os filhos às mulheres prostitutas. É uma coisa que pode ser Irem o batalhada. quê? Senhor, eu ajudo. É uma coisa que pode ser batalhada. Ir o quê? Ok, então, Tirarem temos os aqui- filhos às mulheres porque que a são mulher Tirar prostitutas. os filhos. Só Não porque a mulher vão- faz a vida, tiram as filhas menores. Não vão averiguar se os filhos estão bem com as mães, se não estão. Primeiro tem que ver qual é as capacidades em que os filhos Eu acho que era um- os pais Mas vivem. então, para lá, deixa eu perceber que eu não sei nada dessa história ainda. O que é que aconteceu? Como é que O que é é que esta está a história? Conta acontecer? melhor. O que aconteceu não, o que está a acontecer Então, a todo Agora, mundo. espera só um momento. Não, as outras pessoas não nos interessam. Interessam as prostitutas. Não, eu estou a falar, Somos nós. não são uma, Então diz são lá. várias. É porque uma mulher que está na rua, porque não tem outro modo de fazer a sua vida, porque não tem ajudas, porque não tem uma casa, porque não tem uma casa da Câmara, porque não tem nada. Então a melhor maneira que eles acham é ir tirar essas crianças às mães, sem se preocuparem se as mães são boas mães, porque há boas mães e mais mães. Eu sou prostituta, sempre fui prostituta e sempre queria um filho. Tenho um filho bom para mim e se considero uma boa mãe. Cá está o tema. Nem toda a prostituta é má mãe. Tem que ter a prova, tem que ter a prova se realmente a mãe deixa o filho sozinho. Isso é um assunto. Se a mãe maltrata, Sabe que é esse tipo de problema. Mas nada. Então, assim, opa! Deixa-me falar a professora Mariana. Nós temos coisas a dizer. A mulher Temos prostituta imensa- tem medo, está acanhada só porque é prostituta, só porque tem vergonha, porque tem medo que a família saiba. E quando chegar a hora de falar? Tem, mete uma peruca e fala. Je les kiffe ces daronnes. Dire qu'elles portent des enculés comme toi. Je serais peut-être une daronne, moi aussi, un jour. Qu'est-ce que tu vas t'afficher avec elle, là? C'est l'Archouma? Je caisse. Vai te foder! Prostituta, se não tiver clientes não pode ser prostituta. Não é? Lógico. Eu, como mãe, gostava de convidar um dos membros do governo para ajudar estas mulheres que tanto sofrem. Por exemplo, ter uma casa da Câmara e ter todas as regalias como outras mulheres têm. Me pergunto eu, por que esta vida não é igual a outra qualquer? Tenho os mesmos direitos como ter os meus filhos ao pé de mim. E daqui
Há 3 anos atrás, tive a oportunidade de conhecer as Irmãs Oblatas e as mulheres que elas acompanham também há mais de 20 anos. E desde o início foi sempre uma relação muito forte, porque a forma como nós trabalhamos é baseada mesmo na pessoa. Deixa só entrar mais estas meninas. Boa tarde. Bem-vindas. Nós demos início, há 3 anos atrás, a um trabalho mesmo muito profundo e de muita insistência no corpo e na proximidade de cada uma delas. São mulheres que têm uma história de vida ligada à prostituição e à toxicodependência. Então achamos mesmo que elas tinham a capacidade de, por elas próprias, dizerem o que pensam e falarem da realidade que vem e colocar as questões que são importantes a elas. Para começar, nós vamos assistir já os primeiros 15 minutos de imagens e já de uma primeira versão possível do tal filme que estamos a desenvolver, e a partir disso abrimos para uma conversa mais entre todos nós. A mais linda que eu tenho, que é o meu orgulho. O que é que diz? Não sejas a próxima a chorar por algo prevenível. Sejas a próxima a chorar por algo prevenível. Isto é trabalho de quê? Usa o preservativo. Não te deixes levar pela tentação. Ah, espetáculo, Jéssica, a maneira. Deixe-te levar pelo momento, mas protege-te, impecável. Isso é trabalho de quê, coração? Olha de projeto. Ah, mas trabalho espetacular. Tu fazes sempre trabalho espetacular. Ajudas-me, mãe? Ajudo-te. Às vezes estás a gravar. Fecha-me ver. Fizeste um filme? Mostras. Esta música é mesmo romântica. Deixa-me ver. Olha a Milky. Tira a Milky. Milky, sai daí! Sai! Passa. Está um espetáculo. O amor cada vez tenho mais orgulho em ti. Deixa-te levar pelo momento, mas teste várias vezes. Ai, que giro! Ai, ela está gira. Ela está tartaruga. Num mundo tão pequeno, num momento onde me posso perder... Não é num lugar tão distante, num mundo tão pequeno, num momento onde me posso perder para encontrar. Como? Num lugar tão distante, num mundo tão pequeno, num momento onde posso perder para te encontrar. Não é? Burro. Tu foste muito desejada. O quê? Tu foste muito desejada. Muito desejada, meu coração de frufru.
Muitos parabéns para a minha Trulli Trulli. Deixa cá gravar as tuas fotos. Aos 18 anos, eu ainda consigo acabar o 12º ano e aí engravido da minha filha. Quando toquei na droga, estava grávida e é uma das coisas que eu ainda não me consegui perdoar. Entretanto, retiraram-me logo a bebê. Eu, graças a Deus, que a minha avó estava por perto e disse: tem calma, Rita, tudo se vai resolver. E então o que é que fez? A minha avó ficou com a guarda da minha filha. Mas a verdade é que eu queria ir para a droga. Eu troquei a droga pela minha filha. Isto é difícil e é cru. E dói-me dizer isto porque, sinceramente, onde é que eu estava com a cabeça? Mas a minha relação com a minha filha é ótima. Isso é que é o mais importante. Pode ser, isto tem que ser livre, tem que ser descoberta. Porquê a outra mãe? Porquê só porque está escondida? Dê um padrasto aos seus filhos, que batam nos seus filhos, que dão mau viver aos seus filhos. Por vezes muitos filhos saem de casa para as drogas, com desgostos dos pais, das mães. Porquê? Porque escolheram uns padrastos maus, porque escolheram uma vida que não querem divulgar o que se passa nas suas casas. Sim, eu não dou a minha cara como prostituta, como mulher cidadão. Tenho o direito de ter 3 filhos a meu lado, com muito gosto, com muita honra. Oh, que bumbum! Vai, vira o bumbum! Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Este é como a Eva deixou os brinquedos dela. Agora passo para ali? Pode ser, por exemplo. Este é o quadro que ela fez. A respeito da maternidade, sinto uma enorme tristeza por ser uma mulher de 49 anos e não poder dizer sou mãe, ou ter quem me chame de mãe. Mas mesmo assim, não deixo de adorar e amar as crianças. Mas infelizmente negam ajuda a uma prostituta. Chegaram-me a dizer na cara: não tens filhos, não tens doenças crónicas,
não és toxopendente. Não podemos fazer nada. Mas, enfim, nem todos têm a mesma sorte. Cada um é para o que nasce. Nós agora não estamos a desenhar, mas vamos fazer o mesmo exercício. Ou escrever como se estivéssemos a gloriar. Hoje em dia, tiram os filhos às mães por tudo e por nada. Uns são retirados e depois ficam em instituições, vão entregá-los novamente, são maltratados, matam-nos. Outros tiram-nos inconscientemente, sem ir averiguar se uma mulher independente, se é prostituta ou não, se é boa mãe ou se é má mãe. Por isso mesmo é que eu estou aqui a dar a minha cara, com a minha experiência de vida, porque a mim já ninguém me tira o meu filho, eu nasci uma namorada, mas isso faz parte da vida. Não é? Bem, é assim, eu fui mulher da vida, agora não o sou, nem quero voltar lá para baixo. Tenho a ajuda das irmãs, estou no curso, tive uma filha há pouco tempo, fui lá umas 2 ou 3 vezes a mostrar às minhas colegas, porque eu tive lá amizades, pessoas que eu não vou desprezar, que andam lá, e eu não vou desprezar mulher nenhuma. Não digo que um dia volte, se precisar de dar uma lata de leite à minha filha ou dar de comer à minha filha. Não digo que eu não vá lá. Mas um dia, se eu for, ninguém o vai saber. Só vou para governar a minha vida. Eu fui chamada à proteção de crianças e menores. Tive uma doutora excelente, falou bem comigo, bem educada. Não tive razão de queixa da doutora, porque eu acho muito bem andar em cima das crianças. Eu sou a favor. E ela virou-se para mim e disse: a prostituição em Portugal não é legal. A senhora sabe que não pode fazer prostituição. E eu disse para essa doutora de onde é que ela me conhecia como prostituta. Eu acho que se uma mãe não tem condições, não pode mandar vir um filho. Porque a criança é que sofre. Não é o adulto. A criança é que sofre. Veio ao mundo, meu Deus, ele sabe lá o que é que veio fazer ao mundo. Não sabe. Agora, há boas mães, grandes mães, e não se deve tirar um filho assim à toa, chegar e tirar. A minha filha nunca foi para a cama com um copo de leite. Eu, para comer, não tiro a barriga. As doutoras é que tiram a barriga, que é para ter bons carros. Come um pratinho de sopa e um pastel de bacalhau. E eu não sou doutora. Em minha casa come-se. Para comer tem que haver sempre. E quero um trabalho. Quero um trabalho, mas não quero um trabalho com 500 euros. Porque eu não vou sustentar as minhas filhas com 500 euros. 700 euros. Já me dá muito bem. Se muita gente vive com os seus trabalhos e tem bons carros à porta e pagam rendas, escolas e tudo, porque é que eu não hei de viver? Hei de viver, hei de. Não é a vida lá embaixo que dá. Não dá, não. Não é vida para ninguém. Eu amo muito as minhas filhas. Muito.
Com sono, meu amor? Tá com soninho? Tá? Manda um beijo pra vovó. Vovó te ama muito, 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 muito. Não, então fala que me ama. É a razão da minha vida, você? Maria Luísa? Olha. Olha. Ih, ela agora tá vendo desenho, olha. Ela não presta nada, atenção em nada. Sou mãe, avó, amo muito os meus filhos, amo muito os meus netos, sou capaz de prostituir por eles, sou capaz de fazer qualquer coisa na vida pelos meus filhos. Tenho muitas amigas que são prostitutas, muitas, e nem por isso os filhos delas ficam em casa, passar fome, tem escola, tem comida, pagam ama. Mãe, e tem mães. Tem as mães que não é lá grande coisa. Que deixa os filhos passar fome, deixa os filhos maltrata as crianças. Há muitas crianças em maltrato. Essas são tiradas de parte. Essas não são mães. Mas agora, mães, porque é a questão de ser prostituta, não é questão de ninguém ir lá e arrancar os filhos delas. E eu pergunto para essas pessoas que tiraram as crianças dessas mães, será que eles têm filho? Será que eles sentem a dor que essa mãe sente? Mãe é uma coisa divina, mãe é uma coisa abençoada, mãe é um ser divino. Por isso, eu deixo aqui a minha mensagem. Mãe é mãe, em qualquer ocasião, em qualquer situação. Amo todo mundo. Eu estou muito contente por estar aqui, por 3 razões. Por ser o Dia Internacional da Mulher e por poder estar a celebrá-lo aqui neste sítio e com este tema. Interessam-me os direitos da mulher em geral e os direitos das prostitutas em particular. E se há grupo de mulheres que ao longo dos tempos sempre foi rejeitada, condenada, estigmatizada, excluída, de todas as formas, foram as prostitutas. Geralmente diz-se que a prostituição é uma questão de direitos humanos e que geralmente quem diz isto é quem acha que tem que se lutar para acabar com a prostituição no mundo, porque a prostituição é um mal. Eu acho que isto é uma atitude utópica, ou seja, irrealista, porque haverá sempre prostituição. E então, se há pessoas que fazem prostituição, eu acho que nós temos que encará-las como cidadãos e cidadãs de pleno direito na nossa sociedade. Isso sim é uma questão de direitos humanos. A segunda razão pela qual eu estou muito contente é por estar numa igreja. Porque a igreja, a par do Estado, sempre foram dos principais condenadores da prostituição. Ao apelidar as prostitutas de pecadoras, dividindo as mulheres em 2 grupos. Não foi só a igreja que fez isto, nem só a igreja católica, todas as igrejas o fizeram e a sociedade em geral. Por um lado, as virgens, puras, casadas e mães, e por outro lado, as prostitutas. E ao fazerem isto estão a excluir o grupo das mulheres que fazem prostituição. A sociedade em geral condena sem conhecer, sem saber como é que é a vida de uma prostituta, como é que são as mulheres prostitutas. É frequente ouvirem-se histórias, como ouvimos aqui, como eu também já ouvi muitas vezes, de prostitutas a quem são retirados os filhos pelo facto de o serem, ou que são fechadas, como dizia há pouco a irmã, à nascença, logo nas maternidades, são rotuladas como prostitutas ou como toxicodependentes para que os filhos lhes sejam retirados. Há um momento em que uma mulher diz: eu agora tenho uma filha e então agora posso me prostituir, mas ninguém tem que saber. Eu achei esta parte interessantíssima por uma série de razões, mas em relação ao estigma, eu não sei se há um autoestigma depois da mulher prostituta que pode ser ultrapassado com a maternidade. E o que eu senti naquela frase não foi agora ninguém tem que saber se não me tiram a minha filha. Eu achei agora ninguém tem que saber porque eu ganhei uma pureza que eu não quero que seja manchada pelo facto de os outros saberem que me vou prostituir. Acho aqui nesta passagem que há
Não sei, é uma coisa que eu gostava de perceber melhor. Sim, é assim. Uma mãe estar a fazer prostituição que ninguém o saiba não é por ter vergonha. Não é por ter vergonha. É porque, pronto, a proteção de crianças e menores anda em cima, muita gente anda em cima, não sabe porque é que a mãe vai fazer prostituição. Para o que é. É isso tudo que eu tenho a falar. Obrigada. Boa tarde, chamo-me Cidália. Tenho um filho com 23 anos. Tentei criá-lo da melhor maneira. Graças a Deus, é um filho bom para mim. Tive que voltar à prostituição com 42 anos, que é horrível, não é? Porque não podia fazer face às despesas. Eu ganhava, era para a renda, para o transporte e pouco mais. Então tive que me dirigir à prostituição para que o meu filho não passasse fome e porque não passasse aquilo que eu passei quando era criança. Eu neste momento estou a trabalhar há 3 anos. Estive na prostituição durante 2 anos e nós temos autoestima. Nós somos mulheres como as outras mulheres normais que estão aqui na sala, que nunca se dirigiram à prostituição. Nós se dirigimos por uma razão foi, algumas dificuldades na vida tivemos. Mas somos cidadãs, como todos os que estão aqui, que nunca tiveram que recorrer à prostituição. E gostava de saber, olharem para mim, olharem para as pessoas que nunca tiveram na prostituição, qual é a diferença que vêem? Como podemos todos juntos pensar, ser creativos para que as mulleres non estén tan ameaçadas? Porque o fillo querido na barriga, en cuanto nace, é já uma ameaça. É um conflito entre a madre e o filho. Eu sou o Padre Rocha. Em primeiro lugar, fiquei contente por terem organizado aqui este encontro e todas as vezes que quiserem, de minha parte não há problema nenhum. É verdade que a Igreja nunca lidou bem com este tema do sexo, mas é claro, algumas coisas talvez vocês não saibam. Na genealogia de Jesus há 2 prostitutas. E depois Jesus tem uma afirmação muito forte no Evangelho, a ser contra com os fariseus, em que ele disse, olha, as prostitutas preceder-vos-ão no reino dos céus. Eu sou idealista e a última coisa a morrer é a esperança. E eu quero acreditar num mundo e numa sociedade onde as mulheres não sejam obrigadas a prostituir-se. É verdade, a gente diz é a profissão mais antiga do mundo, por estar na genealogia de Jesus, mas eu penso que não há ninguém que é prostituta porque quer. Eu olho para elas, naturalmente, e a Igreja olha para elas, embora às vezes temos receio, não é, de nos aproximarmos muito, mas o nosso dever é aproximar-se. Elas são, sobretudo, vítimas desta sociedade. Há pessoas que não são prostitutas e moralmente são muito mais reprováveis. Eu penso que uma pessoa que nos nossos dias... Muito mais imorais. Muito mais imorais. Aquilo que o senhor diz, enquanto a Igreja tem que estar ao lado delas, no fundo é aquilo que eu disse, por outras palavras, de se elas existem e estão aqui, então nós temos que lutar pelos direitos delas, não é? E se lutar por esses direitos for chamar isto profissão, porque isso implica mais garantias, implica mais proteção perante o Estado, porque isso implica que deixem de ser olhadas com rótulo, porque isso contribui para a estigmatização. Eu acho que é mesmo a perspectiva pragmática, que é, eu não gostava que isto existisse, mas uma vez que existe, vamos lidar com o problema, vamos enfrentá-lo, não é? Porque senão continuamos a meter a cabeça na areia e a pôr as pessoas que fazem este trabalho de lado. Eu acho que é importante também dizer que é impossível alguém dizer que gosta de uma profissão que é estigmatizada. Quer dizer, o homem do lixo. Eu acho que se calhar há homens do lixo que gostam de andar a recolher o lixo. Eu sempre foi um sonho andar pendurada nas caminhonetas. Portanto, quer dizer, essa coisa do gosto e não gosto para já é muito binária, não é? Quer dizer, eu posso gostar da profissão e não aquilo a que a profissão me obriga, porque está debaixo de todo um estigmatismo e de todo um capitalismo e de toda uma exploração, porque há muitas coisas para além da própria coisa em si. Há bocado surgiu aqui uma questão que é o facto de não ser possível as prostitutas terem direito à segurança social.
a minha questão, e portanto também é uma questão legal, porquê é que as prostitutas não se inscrevem como atriz, como performer? No fundo é qualquer coisa parecida que se faz e que no fundo é ultrapassar estas questões que são barreiras e é na minha perspectiva, acho que é uma forma também de responder politicamente ao Estado. Mas as finanças para prostitutas já não se interessa que a gente pague recibos verdes. Porquê? Pergunto eu agora. Qual é? A gente vai às finanças. Recibo verde. Quer dizer, a gente vai passar um recibo a um cliente. Acha que o cliente quer um recibo verde? Tem que dizer. Para lidar seriamente com esse assunto, eu acho que as mulheres não devem fugir à sua condição, do que são, e exigir por aí. Arranjar subterfúgios, é o que elas têm feito ao longo dos tempos. Que é dizer que são empregadas disto, empregadas daquilo, e lá vão conseguindo as coisas. E acontece que as prostitutas não somos ni sin abrigo, ni toxicodependentes. Que porque los misturan, si somos grupo diferente, muito grande además, muito grande e numeroso em Lisboa e numeroso no país, e temos que lutar porque nos reconheçam como grupo grande. Muito bem, eu acho muito interessante a irmã Maria dos Anjos referir-se ela própria como nós prostitutas. É notável este trabalho dentro da Igreja. O problema nestas questões, e quando nós falamos da Igreja, é que estas coisas passam a este nível. Está cá o Sr. Padre, estão cá as irmãs, mas quem define a política da Igreja nunca cá está. Ou seja, quem faz a política nunca está nestes sítios. Nunca estão no terreno. Esse é que é o grande problema. Eu gostava de perceber, Mariana, já estás há 3 anos, um ano, a fazer este trabalho. Também um pouco como é que tu sentes, como é que tu vives esta proximidade? Acho que falta-me ouvir essa voz. Nós insistimos em dizer que trabalhamos com o corpo, nós temos formação em dança, sim, mas acreditamos que a partir do momento que tu investes mesmo na capacidade da pessoa sentir a propriedade que ela tem no corpo e a forma de viver melhor neste corpo, e com as mulheres eu sinto muito que é uma questão fortíssima, a forma como elas próprias lidam com este corpo que elas habitam e que é o veículo também de trabalho que elas têm, é logo um lugar muito, muito delicado e que nós tocamos com muito carinho. E também acho que é de muita coragem entrar por aí, entrar neste tal corpo que está muito marcado pela vida que tem. É que o cinema tem muito a ver com um saber-se pôr de frente. Isto é, todos os discursos que hoje ouvi, desde a legalização até a uma postura da Igreja Católica que tenta imaginar um mundo possível onde a prostituição não tenha que existir, tem a ver com, de qualquer forma, a impossibilidade de pensarmos em breve termo esse mundo possível. O cinema, para nós, foi uma forma com elas de partilhar um posto de frente e viabilizar também a visibilidade das suas histórias, das casas, das formas de pensar, da voz ou da cara delas todas. A Raquel disse para a gente se juntar todas. É assim, há umas que se pode juntar, há outras não. Para quem tem filhos, tem netos, tem uma família longe e agora vai dar na televisão, olha, lá vai aquela prostitutas, lá vão as prostitutas todas. Acho que isso não é grande coisa para nós nos juntarmos, não é? Respondo por mim. Há muitas maneiras, então eu espero que deem um nome a esse título. Sem ser esse. E só queria dizer só mais uma coisa, tem a ver com a maternidade. Tiram as crianças às mães que são prostitutas. É assim, as mães que são prostitutas são obrigadas a prostituir para ganhar dinheiro para os filhos. As mães que são ricas, felizmente, e graças a Deus, têm amas, têm criadas para tomar conta deles. Por exemplo, agora estas colegas trazem os seus filhos, acompanham eles. Porquê? Não têm ama para tomar conta deles, nem têm criadas. E só uma coisinha, queria agradecer aos técnicos, à equipa, à advogada, às irmãs oblatas e a todos que acompanharam a gente. Muito obrigada por este dia maravilhoso.
mi ti kanam draitin desi